A paz do Senhor Jesus, amém, queridos. A palavra do Senhor diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, o crescimento espiritual não é como um crescimento físico. Chega um tempo em que paramos de crescer. O crescimento espiritual é como uma árvore que continua crescendo a vida toda. Os resultados do crescimento espiritual são visíveis na vida do crente. Não devemos nos contentar apenas com o básico da fé, querido. O leite inicial. Deus, ele tem muito mais para nos dar. Como crescer espiritualmente? É você depender de Deus. Depende de duas coisas. É a sua vontade e o Espírito Santo. É Deus quem faz você crescer. Mas você precisa, querido, permitir que Ele trabalhe em tua vida. Para crescer espiritualmente, nós precisamos crescer. É no conhecimento e na graça. É submeter-se a Deus. Escolha fazer a vontade de Deus sempre. Estude a Bíblia. Querido, estude a Bíblia. Você vai descobrir como crescer espiritualmente. Comece aos poucos e vá melhorando com o tempo. Todo cristão precisa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Se nós queremos ter um conhecimento firme, precisamos crescer. Você precisa, eu preciso, nós precisamos avançar na palavra, na intimidade com Deus. Temos que ter conhecimento das coisas de Deus. Precisamos aprender mais de Deus para sermos melhores a cada dia. Precisamos crescer no Senhor. O cristão não pode ser enfraquecido na fé. Precisamos aprender com a palavra de Deus. O cristão, querido, tem que crescer. Ele não pode ficar a vida toda tomando leite, não. O crente precisa de alimento sólido. O Senhor, Ele quer o crescimento da sua igreja. A igreja precisa crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Conhecimento da palavra de Deus. A forma, querido, de crescer é comendo a palavra, se alimentando do alimento sólido. Você não vai crescer somente tomando leite. O leite é importante para o recém-nascido, mas para o adulto não. Quando você começa, aleluia, quando você está no início de um novo convertido, você precisa de bases, você precisa de discipulador para te ajudar a conhecer as coisas alimentares da nossa fé. Os princípios alimentares da fé, querido, já aprendeu. A gente tem que crescer, progredir e não regredir. A igreja de Cristo precisa crescer. Este é o ano do crescimento. Você precisa crescer no conhecimento e na graça. Não basta crescer só na graça, não. É preciso conhecer. É preciso crescer também no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento sólido. Você vai crescer gastando tempo com a palavra, meditando na palavra, comendo a palavra. Leia a palavra de Deus. Estuda a palavra. Coloque em prática. Seja um praticante, querido. Senão, não há crescimento espiritual. O desejo de Deus é que nós venhamos a crescer no conhecimento e na graça. Os dois andam juntos. Precisamos avançar espiritualmente. Aí sim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Querido, se você conhece a palavra, você sabe o que é certo e o que é errado. Tem crente que está regredindo e não progredindo. Já era para você estar na frente, liderando o grupo. Mas você está aí parado, ei, querido? Querido, como você está? O ano já está se findando. Como está a sua vida espiritual? Você procurou crescer no conhecimento e na graça? Ou você está aí parado? Ei, querido,
você precisa crescer. Devemos crescer na espiritualidade. Devemos aprofundar-se. Quanto mais você conhece a Cristo, mais transformado por Cristo você é. Porque o conhecimento da palavra é um conhecimento transformador. Ei, querido, antes crescei na graça e no conhecimento. Todo crente precisa crescer espiritualmente. Os resultados do crescimento espiritual são visíveis na vida do crente. Portanto, não aceite viver na mermice. Não aceite ficar tomando leite. Leite é para recém-nascido. Há quanto tempo, querido, nós estamos na presença de Deus? Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer espiritualmente. O Senhor, Ele deseja que a sua igreja cresça no conhecimento da palavra de Deus. Aleluia! Querido, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra, seus princípios. Não tem como, querido, eu viver uma vida apenas tomando leite, não. É um alimento sólido. Nós precisamos nos alimentar. É da palavra. Estude a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa descobrir, aleluia, como crescer. É mergulhando na Bíblia. Comece, querido. Vai buscando ao Senhor. Todos nós precisamos crescer. Deus quer um crescimento do seu povo. Deus quer você avançando. Deus quer que você o conheça no conhecimento da palavra, na graça do Senhor. Se nós queremos ter um conhecimento firme, nós precisamos crescer em Deus. Você precisa avançar na palavra. Você precisa avançar na intimidade com Deus. Busque o Senhor. Procure ler a Bíblia. Não se apegue só aos dons, não, querido. Nós precisamos dos dois, sim. Mas nós precisamos também conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Deus, Ele tem muito mais para o seu povo. Deus, Ele quer derramar graça sobre a tua vida. Nós precisamos sim, aleluia, meditar na palavra, leia a palavra, estuda a palavra, se alimenta da palavra, para que nós possamos conhecer, aleluia, mais e mais de Deus. Amém, queridos. Deixa aí escrito abaixo do vídeo: eu vou crescer na espiritualidade. Amém? Não se esqueça de deixar o teu joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana de vitória, de boas notícias, uma semana de crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém, queridos?